Fala pessoal, tudo bem? Alguém já passou pelo problema de demonstrar o produto? Demonstrar a sua capacidade dentro do seu serviço? Tudo isso, principalmente para quem trabalha com software, como é o meu caso, por exemplo, uma das etapas extremamente importantes do processo de venda é quando você vai demonstrar o produto, quando você vai mostrar exatamente aquilo, a forma como o seu produto ou serviço vai resolver aquela dor. Né? Um software muitas vezes está otimizando um processo, ele está otimizando uma venda, ele está fazendo diversos tipos de atividades que muitas vezes um ser humano faria ou otimizando um trabalho de um ser humano, de uma equipe, de uma área, de uma empresa. Hoje não existe empresa que vive sem software. Nesses 15 anos aí de venda de software e serviços atrelados a desenvolvimento de sistemas, eu percebi que quanto mais a gente consegue tangibilizar o problema, tangibilizar aquela aplicação do seu software, mais fácil fica a venda, mais encurtado fica o caminho da venda. E aí entra a capacidade do vendedor de acionar todas as pessoas, todas as equipes necessárias para que aquela demonstração daquele benefício que você está vendendo seja mostrado, demonstrado. Quando você vai fazer uma primeira visita, o vendedor ele está ali apresentando a empresa, sendo a empresa dentro do prospect, do lead, do cliente. Nesse momento é o momento que ele está ali demonstrando, fazendo com que a empresa seja percebida o valor que ela entrega através daquele software. E ali, a hora que você está fazendo a iniciativa, a primeira abordagem, você está ali realmente mostrando todas as possibilidades, né? Mas principalmente ouvindo e conectando aquela apresentação àquela necessidade que o cliente aceitou a sua visita. Quando você está fazendo a primeira reunião, é importante você já mapear todas as possibilidades para que você faça as perguntas aderentes àquela necessidade que você consegue resolver. E aquele produto que você está vendendo, ele vai ser a solução para aquele problema, aquele problema que o seu lead está apresentando, correto? Então, as etapas que você vive dentro da venda, desde a abordagem até o fechamento da venda, uma das principais é a hora que você vai demonstrar o produto, porque é ali que você vai tangibilizar o valor. É ali que você vai mostrar exatamente a conexão entre o teu discurso de venda e exatamente aquilo que você consegue entregar através do seu produto ou do seu serviço. É a demonstração que valida todo o seu discurso de venda. É uma demonstração que vai dar segurança para o seu lead conseguir realmente comprar aquilo que você está vendendo. E a partir do momento que você prometeu lá no seu discurso de venda, você tem que ser capaz de entregar. E essa capacidade de entrega vai ser responsabilizada pelo seu produto ou serviço. Né? Não adianta você mostrar algo que o seu produto não faça, falar algo que o seu produto não venda, não entregue. Né? Então, no momento que você tem o conhecimento do seu produto, tem o conhecimento do seu serviço, você é capaz de demonstrar ou de contar histórias a partir do momento que você entrega valor através do seu produto ou do seu serviço. Você, vendedor, tem que saber demonstrar o produto? Tem que saber demonstrar o produto, você tem que saber entrar dentro do produto. Eventualmente, detalhes dos detalhes técnicos, software, enfim, para quem vende software, você tem uma capacidade de demonstração analítica que ela não é do desenvolvedor. Isso é óbvio. O teu papel é vender, o teu papel é realmente levar o benefício, mostrar tudo aquilo que o vendedor está ali para fazer. Né? E muitas vezes o vendedor não tem esse conhecimento técnico do produto adequado, necessário, suficiente para que desperte o interesse dentro do seu lead ou do seu cliente. E aí isso fica complicado, porque se você está ali limitado, o cliente normalmente vai te descartar. Como você faz para não ser descartado? Conheça teu produto, saiba daquilo que você entrega. Saiba daquilo que você está fazendo ali naquela empresa. Muitas vezes você é novo, muitas vezes você ainda está se adaptando com o discurso de venda. Você ainda não tem todos os elementos. Você vai deixar de vender? Você vai vender menos por isso? Claro que não. Seja esperto. Entregue e pergunte dentro da sua empresa quem são as pessoas que podem te ajudar dentro desse processo. Quais são os principais benefícios? Quais são as principais dores que seu produto ou serviço resolve? A partir desse momento, você consegue captar pelo menos os elementos chaves do seu produto ou serviço para que você conecte dentro da sua empresa aquilo
aquelas pessoas que podem te auxiliar. Então, no momento que você estiver vendendo, se o cliente ou prospect ou lead quiser entrar mais no detalhe e você ainda é novo, não tem essa, vamos dizer, habilidade ou ainda não está ainda seguro de falar profundamente sobre o seu produto ou seu serviço, seja claro e transparente com o seu lead e explique para ele. Fala, olha, eu sou novo ainda, não tenho todos esses detalhes, mas eu posso conectar o meu Product Owner, né, o meu PO ou a pessoa responsável pelo produto dentro da sua empresa, para que ele sim explique com maior detalhe esse funcionamento ou esse valor que você precisa, né, que eu entregue. Mas eu sei que entrega. Então, às vezes você sabe o que faz, mas não sabe como faz. Isso no início, quando você está no início de uma empresa e tudo mais, é muito comum, né? E é muito natural. Os leads entendem isso. O que o lead não entende é quando você quer explicar algo que você não sabe. Então, a partir do momento que você quer explicar algo que você não sabe, você transparece essa falta de sabedoria. E aí fica feio. Aí o lead perde completamente a credibilidade em ti e na empresa que você está representando. Então, vendedor, tome muito cuidado, porque ao você querer inovar, ao você querer demonstrar conhecimento, você está pondo a sua imagem em risco e, mais do que isso, a imagem da sua empresa em risco. Seja ela própria, seja ela a empresa a qual você é contratado para representar. Então, muito cuidado com isso. Tenta entender sempre do seu produto ou do seu serviço. Muito mais do que você saber o como, no início é importante saber o quê. E aí, quando você sabe o quê, fica mais fácil você buscar os caminhos para resolver aquele problema, que é exatamente o como, né? Então, como e o que são exatamente o início da sua jornada de vendas, para que você saiba exatamente quem buscar na hora exata, no momento correto, tá certo? Falando agora sobre a habilidade de você demonstrar o produto, uma vez que você sabe o que faz o seu produto, como demonstrar? Até que ponto eu devo saber a demonstração do meu produto, do meu serviço? Em que momento que eu devo falar, olha, esse até aqui é o papel do vendedor, aqui já é o papel do pré-venda. Muitas empresas de software têm esse profissional, que é o pré-venda. O que o pré-venda faz? Ele sim é o profundo conhecedor, tecnicamente, antes até do que... Melhor, o Product Owner é o dono, ele sabe tudo. O pré-venda é aquele cara que vai saber todas as aplicações e ele vai estar ali demonstrando para ti todo o seu conhecimento através do produto e principalmente as aplicações dele. Então o vendedor, ele sabe tudo que ele pode fazer com a sua ferramenta, tudo que ele deve resolver com os problemas, ele pode sim ter insights em cima de problemas que o seu prospect ou o seu cliente está apresentando e consultar o pré-venda, consultar o PO para que de fato saber se aquilo que você está tendo a ideia resolve ou não resolve, né? Então essa preocupação também e essa sensibilidade, né, do vendedor é muito importante, porque você vai saber conduzir a sua reunião a partir do momento que você tem noção dos limites. E a partir do momento que você define ou sabe que aquela ideia que você teve ainda não está validada, tem que buscar o caminho de quem conhece, de quem sabe, de quem construiu o produto ou da maneira como aquele produto está pronto para ser entregue. Muitas vezes você não tem acesso a quem criou o produto, dependendo da empresa que você trabalha, dependendo do tamanho, do porte, né? Se é uma multinacional, se é uma empresa nacional, se é uma microempresa, dependendo do tamanho da empresa, você tem acesso a mais ou menos pessoas, a mais conhecimento ou menos conhecimento. Cabe a você, vendedor, ir buscar esse caminho das pedras para solucionar o problema do seu lead, correto? Então, como eu estava falando, mais do que saber o que, tem que saber como demonstrar. E demonstrar o como é você ter exatamente o mínimo necessário para que você gere a confiança, para que você gere a credibilidade, para que você mostre e desperte o interesse do querer mais. Como demonstrar o querer mais do seu cliente, né? É exatamente mostrando com conhecimento os limites e todas aquelas soluções que o seu produto resolve ou o seu serviço, correto? Uma vez que você despertou o interesse, você mostrou que realmente resolve, o seu lead vai falar assim, poxa, peraí, eu acho que além disso que você tem, talvez eu resolveria mais esse outro problema aqui. Você resolve? Opa, pode ser que sim, pode ser que não, vamos consultar.
né? Se você tiver acesso, dependendo como for, na mesma reunião você pode ligar para as pessoas que podem resolver. Timing, né? Eu estou falando de timing aqui, então às vezes o cliente não tem tempo para esperar você retornar. E como fazer quando o seu cliente não tem tempo para te esperar? Já combina o jogo, ou muitas vezes não tem como combinar. Pega o telefone e liga para quem você pode pedir ajuda, né? E aquele momento é o momento que muitas vezes vai dividir aquela venda da não venda, né? É exatamente o timing. Se você, como vendedor, ainda não tem a informação, não quer perder a venda, não quer fazer feio na frente do cliente, não quer inventar, pega o telefone e liga para quem você vai buscar recurso. Tem alguém que vai te ajudar. Sempre tem alguém para poder te dar uma luz. Coloca num conference, explica a situação para quem você está ligando, né? Deixa ele a par daquele contexto ao qual você está vivendo, porque muitas vezes a pessoa que você está ligando concorda que ela não está parada, ela está ali trabalhando também. E por que ela tem que parar o que ela está fazendo para te ajudar? Você tem que ter o conhecimento e a empatia de saber que aquele profissional lá na sua empresa também tem atividades. Muitas vezes está numa reunião, muitas vezes está num raciocínio, muitas vezes está respondendo um e-mail. E aí como você faz para que ele te ajude de maneira genuína, conectada com a tua energia daquela reunião? Você contextualiza aquela pessoa, explica para ela que fala, olha fulano, eu estou aqui numa reunião assim assado e eu preciso dessa solução. O cliente está querendo fechar urgente, ele não tem tempo para que eu leve essa solução ou esse problema para dentro de casa para que a gente resolva. Você poderia tirar a dúvida A, B e C, por favor? O cliente está te ouvindo, ele está em viva voz. Apresente as pessoas. Fulano, esse é o Beltrano, responsável pelo nosso produto. Ele está aqui, ele me perguntou, eu não sei responder. Você sabe responder para a gente? A gente precisaria consultar outra pessoa? Perceba, não é porque você está ligando para aquela pessoa que ela tem a obrigação de saber também. E se você liga para ela e já prometeu para o seu cliente que ele tem a resposta e ele não tem? Você concorda que você e o seu parceiro lá na empresa ficaram numa saia justa? Cuidado! No momento que você vai ter essa atitude, o teu raciocínio ali tem que estar ligado que todas as possibilidades estão na mesa. E se você ligar o cara não atender? E se ele ligar e não puder te atender? E se ele te atender e não saber a resposta? Tudo isso está em jogo e tudo isso faz sentido para que o cliente perceba a credibilidade da tua venda e fala, opa, esse vendedor aqui é sério, opa, esse vendedor aqui ele é cuidadoso, ele está preocupado com não só comigo, mas com a empresa dele também. Gera-se uma confiança. A comunicação aqui, ela é muitas vezes muito mais do que verbal, muito mais do que corporal. É uma comunicação de atitudes, né? E de preocupações com o outro, com o colega. Então tudo isso faz parte da venda. Extremamente complexa toda essa construção. Então vamos lá, a partir do momento que eu liguei e que eu já sei que aquele meu colega pode não ter a resposta que agora eu também não tenho, eu já preparo ele. Fala, fulano, talvez você saiba, talvez não. Se você, por acaso, precisar consultar outra pessoa, né, para que essa resposta seja dada, não tem problema. A gente provavelmente precisa dar essa resposta ainda hoje. E aí a gente não perde o tempo porque eu acabei de ficar sabendo dessa necessidade. Então, nesse momento, todo mundo está equalizado, alinhado e preparado para todos os cenários, percebe? Então, uma vez que a gente faz a pergunta e essa pessoa responde, excelente, missão cumprida. Se a pessoa não tiver a resposta na hora e precisar falar com mais de uma pessoa, está também resolvida a situação. E aquele cliente está percebendo e fala, opa, esse cara tem estrutura, esse cara, né, tem uma empresa que vai me dar suporte. Percebe? Tem uma série de elementos aqui que está sendo envolvidos para que a gente consiga ter uma reunião de sucesso e aquela demonstração ao qual eu estava comentando, ela seja validada, né? Por quê? Porque se eu estou demonstrando e gerou essa dúvida, eu precisei ligar, enfim, acessar outras pessoas, concorda que a empresa está percebendo que ela dá suporte? O lead está percebendo que a empresa dá suporte? Então tudo isso faz parte do contexto de demonstrações e de situações que a gente pode viver no momento da demonstração. O vendedor, ele tem obrigação sim da demonstração, ele tem que saber ali mostrar minimamente o que ele está fazendo no discurso. Eu já tive casos onde eu tive que fazer uma apresentação em 7 minutos. Gente, 7 minutos não dá para demonstrar a plataforma. E se der, acho difícil gerar valor, sendo bem sincero, ou na maior parte das vezes, no mínimo, credibilidade. Então,
dada a situação que você tem, dado o objetivo daquela reunião. Se é uma reunião para demonstrar produto, ou demonstrar serviço, ou contar sobre um case, você terá minimamente um tempo para que isso seja feito. Caso não tenha, e caso seja exigido, você, vendedor, tem que também colocar na mesa que, poxa vida, você quer que eu demonstre a minha apresentação, né? Demonstre meu produto, demonstre meu serviço e não está me dando tempo? Também não é justo, né? Então, saiba também solicitar os recursos que você precisa para poder fazer uma boa demonstração. Já tive casos onde eu tinha uma plateia de mais de 20 pessoas e sequer tinha um projetor. Ou seja, como eu ia fazer uma apresentação para 20 pessoas no meu computador? Percebe? É difícil. Então, a gente tem que estar preparado também para diversas situações. E aí você explicar e falar, pessoal, como que a gente resolve essa situação? Né? Numa hora dessa, é muito mais fácil você contar como se fosse uma palestra propriamente dita, para que desperte o interesse dentro da plateia e aí sim você marque vários rounds, né? Talvez individuais ou talvez com os recursos próprios, né? Para você fazer essa apresentação de uma maneira mais adequada e assim você gerar credibilidade, gerar confiança, né? Então, o vendedor ele tem que estar preparado para vários tipos de situação para demonstrar não só o produto em si, mas o valor que ele entrega. Como ele faz isso? Contar cases, contar experiências. Né? Quando você está ali mostrando que outros clientes, outras instituições conseguiram resolver o problema com aquela solução que você tem num determinado tipo de problema, gente, você está realmente conectando. Né? E a conexão que você gera com o seu lead, com o seu prospect, com o seu cliente, é exatamente no momento que você conta uma história, faz uma analogia, explica para ele como que você resolveu. Porque percebe, se você está ali dentro de uma situação como a que eu acabei de contar e não tem a possibilidade de demonstrar na tela, né, os recursos, exatamente como você faz a solução do problema com o teu produto ou teu serviço, você tem que contar, tem que explicar. E aí como você faz isso da melhor forma possível? Né? Fazendo conexões, fazendo explicações, fazendo analogias, né? Contando cases. Tudo isso são elementos do arcabouço, né? De histórias para que você consiga passar credibilidade para o seu cliente. Então, a demonstração, muitas vezes, ela passa e vai muito além só da abertura do software, né? Quando a gente está falando do produto software, por exemplo, né? Que é o caso que eu vendo, a gente está ali mostrando qual é a funcionalidade. Muito mais do que a funcionalidade, pessoal, é exatamente o que ela faz, qual é o recurso, aquela funcionalidade, o que ela resolve, né? Por que ela existe? Então, muito mais do que você falar, por exemplo, no meu caso, né? Eu tenho um atendimento, eu posso agendar uma resposta. Por que é importante agendar uma resposta? Porque eventualmente não vai ter pessoas naquele horário que venha uma pergunta e eu tenho que agendar uma resposta para que aquilo aconteça. Então, são casos, né, específicos, um exemplo aleatório aqui que eu dei, mas só para você entender que a gente tem que estar ali preparado para contar, né, e fazer analogias, explicar, eventualmente trazer elementos externos àquele que, de fato, a gente tem para apresentar. Voltando um pouquinho aqui sobre a apresentação do software propriamente dito, uma coisa que eu acho muito importante para a gente conseguir gerar valor para o nosso cliente é saber antecipadamente quem são as pessoas que estão ali participando daquela reunião, ok? Quando você vai fazer uma demonstração, o interesse de cada uma das pessoas são diferentes. Então, se você tem um público diversificado, o seu discurso na apresentação, na demonstração, também tem que ser diversificado. Porque percebe, quando você tem várias pessoas dentro da sua reunião ouvindo a sua demonstração, vendo a sua demonstração, cada um está conectando com aquilo que ele tem de necessidade, percebe? E ali, se você não se conecta ou não se preocupa em saber quem são as pessoas que estão ali naquela reunião, eu perco a oportunidade de fazer um discurso que eu possa conectar. Uma palavra para um faz um sentido, uma palavra para outra faz outro sentido, aquela funcionalidade pode servir para aquela área, pode resolver um determinado problema de um outro departamento. Quer dizer, todas essas preocupações a gente tem que ter no momento que eu vou fazer uma reunião de demonstração de produto. Então, percebam,
o discurso versus quem está na reunião é muito importante. A gente tem que estar conectando, né? Uma pessoa de marketing ouve de uma forma, uma pessoa de sistemas ouve de outra forma, uma pessoa de RH de uma terceira forma e assim por diante, né? Uma pessoa de suporte, quer dizer, são determinadas e diversas áreas que a gente consegue fazer ali um discurso direcionado, conectando. E por que isso é importante, pessoal? Se eu estou aqui fazendo uma demonstração com um público diversificado, que tem diversos interesses, que tem diversos tipos de necessidades, e eu na minha demonstração consigo falar com cada um deles, independente da sua área, mas conectando na minha cabeça como vendedor aqui, o que a minha plataforma pode fazer para cada um deles, vocês concordam que eu estou ganhando? Cada um é um advogado para mim depois? Porque se eu resolvo o problema para todo mundo, concorda que a possibilidade de todos quererem é maior? Faz sentido, né? Então, a partir do momento que eu consigo entender quem é o público, me conectar durante a demonstração com cada um desses públicos e fazer com que eles sejam os meus advogados, a minha venda chegou mais próxima, a minha venda está mais perto, porque eu tenho mais atores, decisores e influenciadores pensando, falando e se colocando no momento da solução do problema. E aí essas pessoas viram e falam, poxa vida, eu quero para mim. E se todos querem, a venda está realizada. Então, essa etapa da demonstração, as preocupações com a demonstração em si, perceba que não é simplesmente a gente pensar na empresa como uma demonstração passiva, né? É uma demonstração ativa. Se eu estou aqui preocupado com quem está participando, quais são os interesses de cada um, o que eu resolvo para cada um e conecto a minha demonstração com cada uma dessas prévias que eu tenho, gente, isso daqui é ouro. É a maneira que eu consigo fazer com que o meu produto, de uma maneira escalar dentro de uma reunião, seja defendido por várias pessoas. Então, de novo, essa apresentação ela faz sentido a partir do momento que eu conheço os atores, conheço quem está resolvendo e quem está ali presente naquela demonstração. Então, muitas vezes, no momento que a gente está fazendo uma demonstração, um outro ponto que eu quero trazer aqui para vocês é em relação ao meio que eu vou apresentar. Tudo que eu falei até agora tem muito a ver com a apresentação presencial. Mas hoje em dia, né, na era aqui da comunicação digital, muitas vezes essas reuniões ou essas demonstrações, elas podem ser feitas de uma maneira um pouco mais eficiente do ponto de vista de tempo, né? E aí a gente vai usar ferramentas como Hangout, como Zoom, como, enfim, outras ferramentas, o Skype. São várias soluções que a gente tem hoje para videoconferência, onde a gente consegue fazer a demonstração do produto de maneira online, né? Mas mais do que demonstrar online, é demonstrar ao vivo. E né, é ali você conseguir, ou você como vendedor faz a demonstração, ou casos que você tenha a oportunidade, desloca apenas o vendedor para o local físico junto com o prospect e na empresa você conecta a pessoa técnica que vai fazer essa demonstração. Se você como vendedor tem capacidade de demonstrar, você demonstra, mas como eu estou falando aqui de um exemplo online, então o vendedor faria online. E aí vocês sabem qual é o principal problema quando o vendedor faz uma demonstração online, pessoal? Muitas pessoas ainda não estão ligadas nisso, mas o principal problema é fazer uma demonstração online e não mostrar o rosto. Não abre a câmera, não olha para a câmera, não faz ali o olho no olho digital. Como que é o olho no olho digital? Abrindo a câmera. Não é porque você está ali demonstrando online que você não vai colocar o rosto. Ah, mas eu não gosto de colocar meu rosto. Ah, mas eu não gosto de apresentar. Mas e se você fosse presencialmente? Você não estaria mostrando o seu rosto? Você não estaria ali junto? Por que aqui no online você não abre a câmera? Gente, é muito mais comum do que vocês imaginam. A maioria dos vendedores fazem demonstração com o vídeo fechado. Parece besta, né? Mas eu não acabei de comentar que a comunicação ela vai muito além da visual, da gestual, ela vai das atitudes. Então, a partir do momento que você tem a capacidade de abrir a câmera e não abre, você está perdendo uma infinidade de elementos da comunicação que é captada no vídeo, ok? E outra, a partir do momento que você está olhando para a câmera, né, é diferente.
Percebam, se eu olho para a câmera é uma coisa, se eu olho para mim é outra. Eu estou olhando para mim agora, não para você, percebe? Agora a hora que eu olho para cá, você se sente conectado, não sente? Essa é a diferença. Então, aprenda a olhar para a câmera. Mais do que abrir a câmera, é olhar para ela. E a demonstração, quando você vai fazer do produto, é importante que você abra. Porque a pessoa está ali, né, olhando para você, e a partir do momento que você olha e conecta, ele vai prestar atenção na hora que você colocar o seu software na tela. Entende? Então, às vezes você consegue colocar o software na tela, mas não consegue colocar a sua imagem. Às vezes você... Enfim, aí depende do software que você usa. Mas, em algum momento, é importante que naquela apresentação, naquela demonstração, pelo menos o vendedor, se for usar o pré-venda para apresentar, é outros 500, mas o vendedor em si, ele tem que apresentar, ele tem que aparecer na câmera, ele tem que olhar para a câmera. Tem uma série de detalhes aqui, dicas, que para a demonstração fazem total diferença. Se eu estou demonstrando um produto, se eu estou demonstrando um serviço, se eu estou mostrando um case e não me mostro, já começa uma comunicação subliminar defeituosa, fraca, né? Então, você não deixe de abrir a câmera, tá, pessoal? Isso é uma dica que eu dou aqui que faz total diferença para todas as apresentações que vocês forem fazer de maneira online. Então, essa apresentação online, ela dá muitas vezes escala. Né? É isso que é o benefício, diminui custo, você não precisa deslocar muita gente para poder fazer essa reunião. Então, todas essas variáveis, quando a gente fala de demonstração de produto, de serviço, de ideia, do que seja, tem que ter todas essas preocupações, ok? O vendedor é um ambiente complexo, ele está ali demonstrando um software e todos esses elementos fazem parte dessa comunicação, desse contexto, e a gente tem que estar ali muito ligado para que a gente não perca as oportunidades. Uma apresentação bem feita, uma demonstração bem feita, um valor percebido, provado, ele vai fazer com que você chegue mais perto da venda. Tem diversos elementos para que a venda aconteça. Um deles é a demonstração. Essa demonstração é fundamental que seja feita de uma maneira muito concreta, muito íntegra, muito eficaz, ok? Gere credibilidade, porque se nesse momento da demonstração tudo isso falha, a venda muitas das vezes encerra aqui. Esse é um momento crucial, é um momento que é onde o fio estica, é ali que é onde você passa. Se você passou por aquele momento, tangibilizou, gerou curiosidade, percebeu o valor, o teu cliente ficou empolgado, gente, dali para frente tudo fica mais fácil, tudo fica mais, vamos dizer, fluido, né? A conexão, o rapport, tudo isso que você tem dentro dos elementos da venda, eles passam a valer, eles passam a intensificar. Então se preocupem com a apresentação, se preocupem com a demonstração, se preocupem na maneira como vocês vão falar, no meio que vocês vão utilizar, se preparem para esse momento e não ajam na demonstração como se fosse algo corriqueiro, do dia a dia. Não deixe entrar no automático. Muitas vezes um vendedor experiente está no automático, apresentando como se fosse mais um cliente, mais uma oportunidade, mais um lead, simplesmente mais um. E aí parece que você não tem diferença nenhuma se fosse apertar um play no YouTube ou estivesse ali de fato falando com o teu vendedor. Então, gente, atenção, né? Seja você novo, seja você experiente, a demonstração ela é crucial. Ela tem que ser feita de uma maneira muito, muito verdadeira, né? E essa apresentação, ela vai fazer, essa demonstração, ela vai te tornar e vai te trazer para mais próximo da venda, beleza? Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi sobre demonstração. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem esse vídeo, compartilhem essa mensagem, né? Joguem aí para todos os vendedores que vocês conheçam e assinem meu canal. Vai lá no Instagram, se você está vendo pelo Instagram, você ativa as notificações de publicação, ativa o sininho no YouTube, assine meu canal, enfim. Muito obrigado aí por mais esse episódio aqui junto comigo. Falou? Um abraço e até a próxima.